Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós vamos hoje avaliar uma relação de Jesus Cristo com o Velho Testamento. Assim como nós temos hoje a necessidade de trazer para a igreja a grandiosidade, a noção, a visão da grandiosidade de Deus, que foi perdida ao longo do tempo, nós também precisamos ver a exaltação de Cristo, a magnificência de Cristo como Deus encarnado. Jesus Cristo hoje é tratado nas igrejas evangélicas, em todas as outras igrejas, como um homem qualquer, como um mero exemplo de vida a ser seguido. E Jesus Cristo não é isso. Jesus Cristo não é um exemplo de vida. Jesus Cristo é Deus que encarnou, viveu uma vida de perfeita obediência, morreu na cruz numa morte voluntária e sacrificial, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e está sentado à destra do poder de Deus. E dessa forma, ele pura e simplesmente adquiriu a redenção para aqueles a quem ela é destinada, sem conversa. O cristianismo não é faça isso, faça aquilo, não é moralidade, não é educação moral e cívica. O cristianismo está feito. E nós percebemos isso de uma forma muito mais clara quando nós vemos a presença de Cristo permeando por todo o Velho Testamento. Nós vemos que o Verbo é eterno. Está escrito no Evangelho de João. João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não seria essa palavra de Deus a consumação de toda a Escritura, a revelação final de todo o Velho Testamento em Jesus Cristo? Eu acredito que sim. Toda a Escritura testemunha de Cristo. Toda a Escritura. Desde o Gênesis, quando Deus promete a Eva a vinda do descendente que é Cristo. Quando Ele promete a Abraão que na sua semente seriam abençoadas todas as famílias da terra. Moisés fala de Cristo. Quando confrontado pelos fariseus, Jesus responde: se cresceis em Moisés, creriam em mim, porque ele falou a meu respeito. Vejamos aonde. João, capítulo 5, versos 45 a 47. Jesus está dizendo aos fariseus: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Moisés falou sobre Cristo no livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 18, onde ele diz que suscitará um profeta de entre os seus irmãos. Esse profeta é Cristo. Moisés falou sobre Cristo no Velho Testamento. Toda a Escritura é sobre Jesus Cristo. Toda a Escritura é sobre Jesus Cristo. Todas as manifestações físicas de Deus no Velho Testamento são feitas pelo Verbo de Deus, que é Cristo. Quando Deus caminha
com Adão e Eva no jardim do Éden, no paraíso, ali está o Verbo de Deus, ali está Cristo, convivendo com o homem desde os seus primórdios. Quando Caim conversa com Deus, ali está Cristo conversando com Caim. Ele diz a Caim: eis que o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Não é porque Deus determina todas as coisas que não cabe ao homem um esforço, a humildade de fazer o melhor de si mesmo em cada momento. Quando Deus aparece a Abraão, ali está o Verbo de Deus, ali está Cristo. Quando Deus vai a Sodoma e Gomorra e destrói Sodoma e Gomorra, ali está Cristo. Quando Deus promete a Abraão que Sara teria um filho por aqueles dias, ali estava Cristo. Quando Deus manda Abraão sacrificar o seu filho, seu único filho, Isaque, o filho da promessa, no momento em que Abraão ergue a faca do sacrifício, naquele instante ouve-se a voz do anjo: não, Abraão. Ali estava Cristo. E Abraão sabia disso na sua consciência. Porque quando perguntam a ele: e o cordeiro para o sacrifício? Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro do sacrifício. Esse cordeiro do sacrifício é Cristo. Esse sacrifício de Isaque, o filho da promessa, ele simboliza o sacrifício de Cristo. Para isso, Abraão foi ordenado a esse sacrifício que não seria executado. É apenas um tipo, um símbolo do sacrifício de Cristo. Abraão dizia: Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício. Esse cordeiro para o sacrifício é Cristo. O sacrifício de Isaque jamais seria permitido por Deus. Deus jamais pediu sacrifícios humanos em situação alguma. Esse é mais um tipo que simboliza a vinda de Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito e sem mácula. Todos os símbolos do Velho Testamento simbolizam a Cristo. Quando Moisés vê a sarça ardendo sem se consumir e se aproxima e fala com Deus, ali estava Cristo. Ali estava o Verbo de Deus. O Verbo é a palavra de Deus. O Verbo é a manifestação viva das obras de Deus. O Verbo é aquele que mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. E o Velho Testamento nos testifica de Cristo. Quando, após a ressurreição, os 2 discípulos se dirigiam a Emaús, Jesus aparece a eles ressurreto, mas não se revela. E Jesus vai contando a eles tudo o que estava escrito a seu respeito nas Escrituras. Ora, naquele tempo não existia o Novo Testamento, não existiam os Evangelhos, não existiam as cartas paulinas, só existia o Velho Testamento. A Escritura sobre a qual Jesus discorre aos discípulos no caminho de Emaús é o Velho Testamento. O que ele diz aos discípulos? Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 27.
e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus estava ali contando aos apóstolos tudo que estava escrito a seu respeito no Velho Testamento. E depois que Jesus se retira, o discípulo comenta com o outro: não nos ardia o coração como fogo quando ele nos dizia a respeito do Velho Testamento, a respeito dele mesmo? Não nos ardia o coração. Será que nós, meus amigos, temos ainda hoje esse zelo por Jesus Cristo? Esse amor pela revelação? Espero que sim. Por que veio Jesus? Jesus veio abolir a lei? Jesus veio relegar o Velho Testamento ao esquecimento? Jesus veio para estabelecer uma nova relação entre Deus e o homem? Negativo. Jesus veio para cumprir o que estava estabelecido. Aquilo que o homem não é capaz de cumprir, ele, Deus encarnado, veio para cumprir no lugar do homem. Toda a lei e todas as profecias do Velho Testamento apontam para Jesus. Vejamos o que nos diz o evangelista Mateus. Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18. Jesus está aqui dizendo isso aos fariseus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Tudo se cumpra nele, Jesus Cristo. Tudo se realize nele, Jesus Cristo. Tudo se revele nele, Jesus Cristo. Por que aqui está escrito nem um i, nem um tio? Porque essas eram as menores letras do alfabeto hebraico. E aqui Jesus está fazendo um simbolismo. Que nem as coisas pequeninas e nem as grandes da lei passariam até que fossem cumpridas. E só existe uma época, um lugar e uma forma de que essas leis foram cumpridas. Em Jesus Cristo, durante o seu tabernáculo aqui na terra. Jesus cumpriu perfeitamente a obediência que Adão não houvera sido capaz de cumprir. Jesus propiciou a ira de Deus através do seu sacrifício vicário. Nós já falamos sobre isso, mas vou lembrar a vocês. O que é um sacrifício vicário? Uma pessoa ofende a outra. Eu fiz uma ofensa grave ao meu pai. Então, eu me arrependo, vou lá e peço desculpas ao meu pai. Esse não é um arrependimento vicário. Eu fiz uma ofensa grave a meu pai. Meu pai vê que eu não vou me arrepender. E ele, da parte dele, vem para mim, fala: meu filho, eu te perdoo. Isso é um perdão vicário, voluntário, que parte do ofendido, não parte do ofensor. Dessa forma, a ira de Deus, provocada pelo pecado de Adão, era um problema que somente Deus poderia resolver, porque a ofensa foi ao ser infinito. E o homem que é finito jamais poderia cobrir essa ofensa. Jesus veio para isso, o Deus encarnado, que veio adquirir a redenção para os filhos de Deus.
todas as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas em Cristo. O Velho Testamento nos traz muitas promessas. Deus promete a Eva a vinda do descendente, que irá esmagar a cabeça de Satanás. Deus promete a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas na sua semente, na sua descendência. Descendência singular, semente singular. Não é uma descendência física, é uma descendência espiritual. O pacto da lei que Deus faz com Moisés não é o mesmo pacto que Deus faz com Abraão. O pacto com Abraão é o pacto da descendência espiritual de Abraão. É o pacto do cristianismo. É o pacto da igreja de Deus, que só Ele conhece. Então, os descendentes de Abraão são os descendentes da promessa, não são os descendentes físicos. Da mesma forma que Abraão suscitou um filho com a sua serva egípcia, ele também teve o filho que é o filho da promessa, que é Isaque. Em Isaque será chamada a sua descendência. Então, a descendência física de Abraão é a descendência da escrava. A descendência da promessa provém de Abraão, provém de Isaque, e não é uma promessa racial, é uma promessa aos descendentes espirituais. Como que Abraão foi reconhecido por Deus? Pelas suas obras? Não, está escrito, Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus. A salvação, desde o princípio, sempre foi pela fé e nunca pelas obras. Pelas suas obras, nenhum homem jamais foi salvo. E essa fé, o que era? Era fé em si mesmo? Era fé em Cristo. A única fé que salva é a fé em Cristo. Quando Abraão crê em Deus, ele tem fé em Deus através de Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai de outra forma. Do contrário, Deus seria mentiroso, porque está escrito, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida não é um caminho, uma verdade e uma vida. É o caminho, a verdade e a vida. E isso está afirmado em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Por que isso? Nós vemos o cumprimento das promessas do Velho e do Novo Testamento, todas em Cristo. O apóstolo Paulo nos diz isso claramente na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, verso 20 do capítulo 1. Capítulo 1, verso 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele Cristo o sim. Porque também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então a glória de Deus se manifesta nas criaturas, na salvação do homem, por intermédio de Cristo. Todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim e o amém, ou seja, a confirmação e a ratificação e a eternidade. Isso é o amém. A eternidade das promessas de Deus em Cristo. Cristo, na sua vida terrena, guardou perfeitamente a lei de Deus.
todas as penalidades da lei que eram devidas ao homem pela desobediência de Adão, deixaram de ser devidas. Essa é a liberdade que Cristo comprou, não somente com o seu sangue, mas com a sua vida. Toda a vida de Jesus Cristo foi uma vida de obediência, uma vida de servidão. Ele assumiu, sendo Deus, pela encarnação, a forma de servo, voluntariamente, não porque exista hierarquia entre os membros da Trindade. Essa forma de servo que Deus assumiu em Cristo foi voluntária. Todo o sacrifício de Cristo, toda a vida de Cristo foi voluntária, partiu dele mesmo, partiu de Deus. Caso contrário, não teria validade. Se fosse obrigatória, não teria validade. Jesus foi tentado de todas as formas, mas ele era Deus. Ele era impecável. Todos os planos de Deus não admitem falha. Todos os planos de Deus são previstos cuidadosamente na eternidade para serem realizados no tempo, exatamente conforme previstos. Esse é Cristo, aquele que cumpriu a lei no lugar dos filhos de Deus. Vejamos o que está escrito. Livro de Romanos, capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, apesar de Cristo estar presente em todo o Velho Testamento, com a vinda de Cristo as coisas foram mudadas. Não existe mais a necessidade de sacrifícios. Não existe mais a intermediação do sacerdote. Não há mais a necessidade da intermediação da igreja. A igreja não detém o poder de salvação. O sacerdote não detém o poder da salvação, não detém o poder do perdão. Porque em Cristo, somente um mediador passou a existir. A obrigação do sacerdote, a obrigação da igreja, passou a ser uma única obrigação: a pregação da palavra de Deus, a transmissão do conhecimento de Deus. Essa é a função da igreja. Hoje, no Novo Testamento, essa é a função do sacerdote. Qualquer coisa que for feita em acréscimo ou desobediência a isso, não está de acordo com o mandamento divino. Vejamos o que nos diz o livro de Hebreus, capítulo 9, verso 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então Deus, através do Verbo, encarnou e se tornou o Cristo, perfeito homem e perfeito Deus, que de uma vez por todas cumpriu todos os sacrifícios, todas as penitências, todos os rituais para a salvação do homem. Nós temos agora uma nova visão do relacionamento do homem com Deus, através de Cristo. Não que isso estivesse oculto no Velho Testamento. Estava implícito em todas as coisas do Velho Testamento, mas revelado na plenitude do tempo. Vejamos o sacerdócio que ficava entre o homem e Deus, como fica agora. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 7, versos 23 e 24. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável.
o templo físico deixou de ser uma necessidade. Existe a necessidade do sacerdócio para a transmissão da palavra. E o templo físico, que nós conhecemos como a igreja local, vejamos o que nos diz o Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Mais ainda, Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, todas aquelas ofertas, aqueles sacrifícios, aqueles rituais que se interpunham entre o homem e Deus, não existem mais. O crente sente a necessidade de se comungar com outras pessoas através da igreja. Os sacerdotes existem, os ministros de Deus, para esclarecerem os crentes, para orientarem os crentes, para transmitirem a palavra de Deus. Mas eles não se interpõem mais entre o homem e Deus. O único mediador que nós temos é Cristo. E ninguém, além dele, pode nos conduzir à salvação. Nenhuma obra que o homem realize, nenhuma penitência, nenhuma doação, nada que provenha do homem, vai conquistar para ele a salvação. Somente Cristo, pela sua vida de perfeita obediência, pelo seu sacrifício vicário, em nome dos seus eleitos, vai conseguir a nossa salvação. Então, meus irmãos, somente Cristo, somente a Escritura e somente a verdade de Deus vai nos levar à salvação. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.